ministrando nesta casa, ao coração dos meus irmãos. E aonde houver um coração contrito e quebrantado, sedento pela tua presença e pela manifestação do fruto do Espírito, que o Senhor manifeste a sua graça, o seu poder. Que sejamos conhecidos, ó Deus, não pelos nossos atributos naturais, mas pela manifestação do teu Espírito. Por isso, ó Deus, neste lugar, nesta hora, nesse momento, nesta casa, eu declaro a minha vida cônscio diante do Senhor, de total dependência do Senhor, e que não saia dos meus lábios nada que não seja do Senhor. Repreendemos toda interferência contrária neste lugar, todo espírito de distração, que seja anulado, amordaçado, manietado, em nome do Senhor Jesus, para que a tua palavra, somente a tua palavra, alcance os corações e cause, provoque uma transformação capaz de levá-los até o último dia e sermos achados dignos de entrarmos na tua morada eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Pode sentar no seu lugar. O Senhor tem falado através de cada... O Senhor tem falado neste lugar, através de cada pastor que tem passado por aqui, e observando atentamente tudo aquilo que o Espírito Santo está comunicando neste lugar. É perceptível a forma como ele tem falado, através de cada pastor que por aqui passou, e continuará falando por meio de tantos outros que passará por aqui, cada um à sua medida. E eu percebo que cada palavra vem escavando regiões dentro de nós. Não sei se você percebeu isso, mas cada palavra atinge uma região, e eu acho isso o maior barato, não é? Hoje de manhã nós tivemos aqui uma aula de escatologia, né, pastorzão? Muito legal, e despertou algumas coisas dentro de mim, e eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, amém? E continuará fazendo. Fiquem atentos, irmãos. Porém, o meu anseio é: o que será feito com tudo aquilo que você está recebendo da parte de Deus nesses últimos dias? Porque tudo aquilo que você está ouvindo é muito bom, é agradável, é perfeito, mexe com as nossas estruturas, mas o depois, o amanhã, é que vai determinar se aquilo que você sentiu, ouvindo o que você ouviu, atingiu o seu espírito ou atingiu a sua alma. Porque se atingiu a sua alma, não passou apenas de um momento de empolgação e de euforia, e amanhã você é enredado de novo e volta a praticar as mesmas velhas práticas. Mas aquilo, a palavra que afeta o nosso espírito, ela nos leva além. E nós indo além, nós estamos indo às últimas consequências por causa do Evangelho. E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, daqueles que caminharam com Jesus, nós entendemos de uma forma muito clara e objetiva
Eles caminhavam com Jesus, eram discipulados pelo Mestre, mas a palavra, a própria palavra encarnada, não tinha afetado o espírito. E aí existem algumas determinações, variações teológicas acerca desse processo, mas o fato é que somente depois que Jesus ressuscitou é que tudo mudou na vida deles. Eles foram atingidos no Espírito, pelo Espírito, e por causa disso todos foram até as últimas consequências por causa do Evangelho, assumiram o dano por conta do Evangelho. Percebe? E nós, por onde o Senhor tem me levado, eu tenho visto grandes movimentações, e tenho tido o privilégio, e também tenho ficado assustado, de estar em grandes movimentações, ministrando para várias pessoas. Porém, eu tenho visto mais euforia do que um impacto do Espírito Santo no Espírito. Por isso que as pessoas, elas têm participado de cultos em cultos, conferências e conferências, retiros espirituais em retiros espirituais, e nada tem acontecido. E às vezes eu fico pensando, e eu trago isso para mim, para minha própria vida, de como eu estou, qual tem sido a minha movimentação, eu, o Adalton, como que eu estou me comportando diante dele. Por isso que todos os dias, ao levantar, eu peço para ele examinar o meu coração e ver se há algum caminho mau, porque eu sem ele não presto, porque eu sem ele não valho nada. Eu sem ele sou um homem mau, perverso. Eu sem ele sou capaz de defraudar a igreja, a noiva dele. Sabe, irmãos, o reino de Deus, eu vejo ele de uma forma tão complexa, porém mas tão simples. Mas o reino de Deus, sem Deus, não vale de nada. E existem muitas pessoas em busca do reino de Deus, dos benefícios do reino, mas estão desprezando o rei desse reino. Muitas pessoas vêm para grandes ajuntamentos ou pequenos ajuntamentos em busca do benefício do reino, mas desprezam o rei desse reino. E mais uma vez ficam participando de culto em culto, de evento em evento, de programação em programação, mas não desfrutam da vida. E quando saem, participaram apenas de um culto, mas não foi gerado nada, e continuam mortos. E isso, para mim, nesses últimos dias, tem me levado ainda mais a querer permanecer no secreto com ele. Não que eu sou melhor do que ninguém, irmãos, mas é porque eu preciso. E eu tenho entendido, irmãos, que nesses últimos dias
para além de estudarmos a palavra, nós precisamos nos consagrar para ministrar o verdadeiro evangelho que transforma, se assim entendemos que há um poder que opera em nós, se assim nós desejamos que vidas sejam transformadas, e não podemos ser conivente com aquilo que está desalinhado ao coração do Pai. E eu digo isso porque há muitas movimentações a qual homens preciosos, amigos meus, têm feito concessão, e por causa disso têm usado o sagrado para se autopromover, têm usado aquilo que Deus entregou gratuitamente para galgar em seus interesses pessoais. Sábado agora era para mim estar em Campinas. Eu recebi um telefonema há 30 dias atrás, de um pastor que eu conheci em uma conferência no início do ano. E esse pastor disse: olha, Adalto, estou te ligando porque eu quero que você venha ministrar junto com um homem. Falou o nome desse homem, eu não vou falar aqui para não expor o coitado, o desgraçado. E ele disse assim: olha, Adalto, vem, porque esse cara tem o fogo na boca, esse cara ajunta multidões, esse cara é isso, esse cara é aquilo, e aquilo outro, e vamos lá, e faz isso, e para você vai ser muito bom. E eu fiquei ouvindo aquilo, e de repente eu disse: querido, muito obrigado, eu não vou, porque eu percebo que o Espírito Santo, meu amigo, não está nesse negócio, porque você está evidenciando mais o homem do que a presença dele, e se a presença dele não está lá, eu também não quero estar. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós precisamos, queridos, entender que a nossa vida, sem a presença e a manifestação do Espírito, no Espírito, não vale de nada. É fogo estranho sobre o altar. Por isso nós não podemos ficar e não podemos nos encantar com grandes coisas que nós vemos e ouvimos. Nós não podemos nos encantar com muitas coisas que nós olhamos de fora, sem conhecer dentro. Portanto, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus para começarmos. O apóstolo Amauri disse que eu tenho até a meia-noite. E o Sandro vai pregar depois da meia-noite. Glória a Deus. Hoje, amanhã? Rapaz! Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos. Nós estamos em casa, em família, então está tudo certo. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, é um texto muito conhecido. Eu não quero me aprofundar, mas daqui nós iremos construir algo acerca do reino de Deus, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade,
seja feita a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Percebe que Jesus, certa feita, disse: olha, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então existe um modelo nos céus que precisa ser revelado na terra. E muitas pessoas têm criado modelos humanos tentando acessar o céu. Isso é improdutivo. Isso gera canseira, enfado. E muitos modelos têm dado certo por um tempo, mas não por muito tempo. Por isso, irmãos, existe um modelo que nós precisamos seguir. E esse modelo está no céu e vem de Deus. Por isso nós precisamos ter um senso de urgência, mas não podemos ser apressados. E por muitos estar com essa ânsia de querer fazer, tem complicado, tem prejudicado o processo de Deus. E a força do seu braço tem sido empenhada naquilo que só pode ser movimentado por Ele. E a pergunta é: como está a sua vida? Você deseja o reino, mas você tem se submetido à vontade soberana dEle, que é perfeita e agradável? Vem o teu reino, mas quando é para Ele fazer a vontade dEle, ser estabelecida sobre a sua vida, você não quer. Porque a vontade dEle, irmãos, sempre será contrária à nossa. A vontade dEle sempre será contrária à nossa. Mas em muitos lugares, na vida de muitas pessoas, o que tem prevalecido é uma vontade humana, carnal, falível, e que tem levado tantos outros irmãos para o precipício. E esses dias eu conversava com alguns pastores e eles diziam: a minha motivação não é o quantitativo, a minha motivação é o qualitativo. E é verdade, eu penso nisso, mas sejamos conscientes, racionais, verdadeiros. Quem é o pastor, o líder que não quer ver o quantitativo acontecer, irmãos? Então eu entendo que o problema não está no quantitativo, o problema está nos fundamentos que são fracos. E os fundamentos sendo fracos, o que pode fazer o justo? Se os fundamentos são fracos, é mais fácil ser manipulado ou manipular o outro. É por isso que nós estamos vendo manipulações e manipulações assustador. E essa manipulação, ela é tão feroz que ajunta milhares e milhares e milhares de pessoas. São manipuladores, irmãos, e aqui eu não quero trazer conceitos psicológicos acerca disso, padrões comportamentais acerca disso, mas são estabelecidos esses padrões para manipular o outro, mas não tem gerado vida, tem provocado momentos de euforia, e as pessoas
em dado momento chora, outros dão risada, mas e depois? Palavras persuasivas, é até bonitinho, sentar no banquinho, sabe quem é que senta no banquinho, irmãos? Não precisa falar não, senta no banquinho e fala com uma voz eloquente, com uma oratória linda, liberando palavras persuasivas. Ai, seus lindos, mas que não provoca mudança alguma, irmãos. Só estão em busca de likes, só estão em busca de seguidores. E muitas vezes nós não valorizamos aquele que está todos os dias cuidando do nosso coração. Não valorizamos o pastor da casa, não valorizamos a liderança, daqueles que têm orado, daqueles que têm pagado um preço. Mas quando se fala no homenzinho do banquinho, passam mais tempo nas visualizações, nos streamers, do que no secreto com ele. Lê livros, irmãos, por favor, eu não sou contra livros, não, por favor, em nome de Jesus. Inclusive essa semana eu finalizo um livro, glória a Deus por isso. E até o meio do ano que vem um outro. Esse que está pronto, você é músico ou você é adorador? Escolha a melhor parte. O próximo que será lançado será Convergência, retornando às origens. Pega essa aí, irmãos, e eu espero que você adquire. Se você não puder, eu vou te dar, não tem problema não, mas eu quero que você leia. Glória a Deus. E eu não sou contra, irmãos, mas eu sou terminantemente contra quando você substitui a Bíblia por livros. Existe um livro aí que já virou best-seller, Café com Deus, acho que é isso. Diário, acho que é alguma coisa assim, né? Café diário. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Mas tem alguma coisa, não sei o que lá, diário aí também. Essa aqui eu não conheci. Pão diário. Não é pão diário, é pão diário. É a mesma coisa. Irmãos, e esse livro, isso é um trabalho de pesquisa. Esse livro, ele já substituiu a Bíblia. As pessoas dedicam mais tempo nesse livro do que na Bíblia. E têm desenvolvido os fundamentos fracos. Porque os fundamentos, os fundamentos fortes, o alicerce, ele vem por meio da palavra, por meio da intimidade, do relacionamento com Ele. Nós precisamos parar de nos movermos por frases aleatórias, por frases de efeito, e nós precisamos nos movimentar com a cruz nos nossos ombros. Toma a tua cruz e siga-me. Fazer a vontade de Deus é pegar a cruz e segui-lo. O reino de Deus só pode ser manifesto quando nos submetemos à vontade do Rei. O reino de Deus só pode ser manifesto quando nos submetemos à sua vontade, à vontade do Rei, reconhecendo a autoridade daquele Rei. Muitos querem o benefício do reino, mas não se submete à autoridade do Rei. Muitos têm uma consciência do reino, mas não querem se relacionar com o Rei desse reino. Temos uma consciência que Deus, o Rei dos Reis, está no ambiente,
mas não nos relacionamos com Ele face a face. Presta atenção. Eu tenho a consciência que a pastora Cris está nesse ambiente, amém? Eu tenho a consciência que a pastora está aqui. Eu posso olhar, vê-la, e eu posso decidir caminhar em direção a ela, olhar para ela face a face e me relacionar com ela. Ter a consciência que Deus está no ambiente não te traz profundidade, porque a profundidade está no relacionamento. Percebe, irmãos? Ter a consciência não nos leva a uma vida de intimidade se nós não nos aproximarmos para termos uma vida relacional. Muitos homens têm a consciência de que casou, mas nunca se comprometeu com um compromisso firmado um dia, e ainda quer viver uma vida de solteiro. Bonitão, você vai se lascar. Não é sobre somente um compromisso, mas é sobre um comprometimento, um processo. Oséias, capítulo 6, versículo 3, nós também conhecemos. 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecer apenas não te dá acesso ao reino, ao rei. Ou conhecer talvez te dá acesso ao reino, mas é no prosseguir em conhecer que te leva a ter acesso ao rei desse reino. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo. Conheçamos e prossigamos. Muitos conhecem Jesus, o Cristo, ou melhor, conhecem Jesus, mas nunca conheceu o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Porque conhecer Jesus não requer muita coisa de você, mas conhecer o Cristo ressurreto, Filho do Deus Altíssimo, vai requerer de você tudo, porque Ele deixa um modelo instituído. O modelo é a cruz. Isso fala de um processo de renúncia todos os dias. Isso fala de abrir mão de quem nós somos, da nossa carnalidade, para que Ele seja manifesto em nós, para que todos conheçam, para que todos saibam, para que o meu testemunho seja verdadeiro. Mas como nos tornar testemunha? Uma testemunha, ela só pode testemunhar daquilo que ela viu e ouviu. A pergunta é: o que você está vendo e ouvindo nesses últimos dias? Qual tem sido o seu testemunho?
Qual tem sido a sua movimentação? Uma movimentação a partir da vontade de Deus, ou uma movimentação a partir da vaidade do seu coração? Qual tem sido os seus anseios? Fazer a vontade de Deus, ou fazer apenas a sua vontade? Precisamos entender, porque esse verbo conhecer, ele não está relacionado a saber quem ele é, mas o verbo conhecer, ele está relacionado a uma relação íntima com ele. E nessa relação íntima, ela precisa ser tão íntima, a ponto das pessoas não saber se é você mesmo ou se é o Senhor na sua vida, porque se mistura, há uma simbiose, um entrelaçar. Por isso que Paulo fala: eu esmurro a minha carne todos os dias, para que aquilo que eu fale nunca caia em descrédito, para que o meu testemunho seja um testemunho verdadeiro, fiel, para que eu seja achado fiel nele, para que eu seja achado fiel nele. Mas o prosseguir em conhecer requer uma renúncia diária, e muitos não querem renunciar às práticas pecaminosas. E o que é as práticas pecaminosas, irmãos? É tudo aquilo que eu sei que é certo e eu não pratico. Presta atenção. Vocês estão em uma conferência, e aqui vocês estão conferindo tudo, toda essa movimentação. Vocês estão saindo daqui não mais desprovido de conhecimento, porque todos os pastores que passaram e aqueles que passarão trouxeram conhecimento, fundamentos, e agora vocês sabem quais são os fundamentos verdadeiros, porque todos que passaram aqui proclamaram fundamentos verdadeiros. Agora, ao sair daqui e não praticar, prepara o lombo, porque o chicote vai estralar. Porque agora vocês já sabem, e aquilo que você sabia que foi falado, foi fortalecido dentro de você. Vocês já não estão no escuro mais, mas fazer aquilo que é certo, para que o reino se manifeste e o rei seja conhecido, irá te custar tudo. Irá te custar tudo. Sabe, irmãos, esses dias eu conversando com alguns amigos, pastores, e eles falavam sobre, nós ali numa roda de conversa, eles falando assim, sobre a teologia da prosperidade, que surgiu aí nos anos 90 para cá, e veio tomando força, e eu disse para eles, e é a percepção que eu tenho acerca da teologia da prosperidade, que essa teologia ela já era pregada há muitos anos, ela só veio ganhando força. Eu me lembro, eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico, e desde muito cedo, e eu dizia isso lá na igreja do Sandro, desde muito cedo eu ouvia as pessoas sendo motivadas a servir ao Senhor, por causa das ruas de cristais, ou das ruas de ouro, e os mares de cristais. Eu vi as pessoas dizimando, ofertando, com medo do devorador.
E tudo isso era um feito para não perder algo. Percebe, irmãos? E o povo queria ir para o céu, por quê? Porque lá tinha ouro, tinha mar de cristais, prosperidade. Mas pouco se falava em ir para o céu, porque ele estava lá, porque ele está lá. E eu via essas movimentações e fazia sentido. E eu fui catequizado dessa forma. Minha mãe, uma mulher de Deus, muito usada nos dons espirituais. E eu ouvi ela orar, e demônio subir na parede, e ela expulsar, e ele cair, e o pau quebrar, irmãos. Eu achava isso o maior barato. E as pessoas ficavam com medo e vinham para o evangelho, porque não queria ficar endemoniado. Mas quando vinha para o evangelho, os outros lá fora falavam que ele ia ficar doido, porque estava lendo a Bíblia. Tudo isso, irmãos, já era uma movimentação por meio do ganho. Mas esse não é o evangelho da graça, o evangelho genuíno. Porque o evangelho verdadeiro é para nós perdermos tudo todos os dias. E se você não está perdendo nada, irmãos, se prepare. Se você quiser viver o evangelho genuíno e verdadeiro, você vai perder sim. E se um dia falaram para você que vir para o evangelho, os seus problemas todos estavam resolvidos, mentiram. Apóstolo, olha aí que doido. Mentira, irmãos. E nós ainda continuamos a nos movimentar dessa forma. Nós participamos dos cultos em busca do que, irmãos? De uma palavra forte. Eu vou para a igreja porque eu quero receber uma palavra forte. Eu preciso de uma oração forte. Mas ninguém vai para a igreja, irmãos, para entregar. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nunca viveram no secreto. Porque quando nós vivemos no secreto, nós nos reunimos não é para receber, mas para entregar tudo aquilo que Ele já nos concedeu. A vida dele na vida do outro. Vida gerando vida, irmãos. Graça sobre graça. O poder que opera em nós, abrindo caminho. Esse é o evangelho que eu acredito, irmãos. Esse é o evangelho que eu creio. Sabe, outro dia eu disse na igreja, estou pastor na igreja Batista Getsemane, ali em Cacoal, já há 8 anos. E eu disse esses dias para eles, falei assim: querido, se você não aprender a vir para os cultos, para entregar tudo que você tem, fica na sua casa, fica lá, não precisa vir não, porque cada vez que você vem para este lugar, a responsabilidade é aumentada sobre você. E eu não tenho problema de fazer culto, ou de pregar para 5 mil, 6 mil, 10 mil, ou uma pessoa, ou para mim mesmo, irmãos, porque eu aprendi a prestar culto sozinho com Ele, então está tudo bem, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo, irmãos, está tudo bom. Nós precisamos ter essa consciência, porque se nós não tivermos essa consciência, nós iremos ou seremos motivados a entregar aquilo que o outro quer ouvir. A gente vai preparar uma palavra que vai massagear o ego do outro.
nós não fomos chamados, irmãos, para massagear o ego de ninguém. Não fomos. Nós fomos chamados para apregoar o Evangelho que transforma, que dá destino, que nos estica por dentro, porque aquilo que Ele tem preparado para nós não cabe nessa forma, irmãos. Não cabe. Mas nós só conseguimos receber aquilo que Ele tem preparado para nós se nós permitirmos que Ele nos estique por dentro. Isso dói. Para isso nós temos que renunciar a muitas coisas, abrir mãos de tantas outras. Porque senão nós continuaremos alimentando aqueles que vivem o evangelho fast food, drive-thru. Conhece esses? Talvez aqui não tenha. Aqueles que, olha, eu vou para a igreja porque eu quero ouvir essa palavra. Eu vou seguir aquele irmão do banquinho porque eu quero ouvir essa palavra. Mas quando encontra aquele miserável, pega a tua cruz e siga Jesus. Ei, você tem que entregar tudo. Você não está aqui para receber, mas você está aqui para ofertar tudo que você já recebeu diante dele. Aí eles não querem, irmãos. Eles preferem ficar em casa. Ia falar um negócio aqui, mas não vou não. Sentado no sofá da casa, com o controle na mão, passando pelos streamers, e falando assim: não, eu quero ouvir essa palavra. No outro dia, senta no sofá, vai para os streams. Não, essa palavra eu não gostei, eu vou passar para o outro. Porque quer ter o controle. Quer ter o controle da sua vida, da sua história. Por isso que não se submete a liderança alguma. Por isso que não se submete ao pastoreio de ninguém. Por isso que a sua vida é uma vida de eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Então viva a vida que o capeta preparou para você. Talvez você concorde, porque ou você serve a Deus ou você serve ao capeta. Simples assim. Simples assim, irmãos. Se você não concorda com tudo aquilo que é o evangelho, que vem do Senhor, então você precisa concordar com o capeta. Simples assim. Por isso, muitos estão vivendo de culto em culto, mas nunca participaram da vida, porque a vida se manifesta na intimidade, e a intimidade é gerada no prosseguir em conhecer a Cristo, e o seguir a Cristo é pegar a cruz. Cadê a cruz, irmãos? Assim como foi preparada uma cruz para o nosso Salvador, também há uma cruz para cada um de nós. Mas muitos querem o benefício da cruz, mas rejeitam o Cristo da cruz. Ouça em nome de Jesus, por favor. Para você ouvir uma pregação, basta você acessar as plataformas, os streams de pregação. Você pode até pedir, irmãos, para IA. Sabia disso? Vai lá na IA e fala: eu quero ouvir uma boa palavra de Deus. A IA vai te dar.
mas para uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra que mudará o curso da sua vida, você precisa preparar um ambiente para Ele. E esse ambiente, ele é preparado por meio da renúncia, por meio da obediência. Abre lá sua Bíblia em Isaías 66. Diz assim: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa, que espécie de casa, que espécie de casa me haveis de edificar? Que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso, tal casa será para mim uma habitação perpétua. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé ao Senhor. Ponto. Olha que coisa louca, irmãos, e maravilhosa. Darei, pois, a minha atenção e estima a estes. Darei, pois, a minha atenção e estima a esses, ao humilde e arrependido, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. A esses irmãos, a atenção dele, do nosso amado, será empenhado. Somente a esses que dedicam, que são humildes e arrependidos de espírito. Dedicação e reverência fala de um padrão. Nós falamos de um padrão: seja feito na terra assim como é no céu. Um padrão de lealdade, fidelidade, compromisso, comprometimento e obediência. Esse é um padrão desenvolvido no secreto. Presta atenção, quando Jesus esteve aqui, qual foi o padrão que ele apresentou? Qual foi o padrão que ele nos ensinou, irmãos? O padrão dos céus: lealdade, fidelidade, compromisso, comprometimento, obediência ao propósito eterno do Pai. E ele seguiu cabalmente, de uma forma fiel, ininterrupta, todo o processo. Mas nós nos perdemos em meio ao processo. Mas nós queremos o reino. Mas sem esse padrão, irmãos, nós nunca chegaremos diante do soberano Rei que governa esse reino. E esse reino você pode interpretar como um lugar na eternidade, e como algo manifesto dentro de você por meio do Espírito Santo. Tanto faz. Desde que você seja movimentado por Ele, desde que você seja
fiel, leal, comprometido, obediente a tudo aquilo que Ele tem comunicado a você nesses últimos dias, porque eu sei que Ele tem comunicado algo ao seu espírito. Então seja fiel, seja leal, se comprometa com um compromisso que um dia você fez, para que no final de todas as coisas Ele possa dizer: vinde, bendito do meu Pai. Vinde, bendito do meu Pai. E a casa que Deus quer habitar é a casa que tem um relacionamento íntimo com Ele. Portanto, é preciso edificar um altar para Ele. E agora a pergunta, mais uma pergunta é: qual o altar que você está edificando? Essa é a pergunta que eu faço todos os dias. E eu tenho ensinado os meus filhos a fazer a mesma pergunta. Qual é o altar? É o altar da vaidade, da prepotência, da arrogância, da soberba, da lascívia, da inveja, da insubmissão, da pornografia? Como, irmãos, nós queremos acessar o coração de Deus, se a nossa vida é pautada em excessos ilícitos? Nós passamos mais tempo, como que fala, quando fica passando o celular lá, rolando o feed, é isso, né? Do que com Ele. Nós somos discipulados, irmãos, pelo aqueles feed. Somos discipulados pela pornografia. E isso tem atingido tanto homem quanto mulher, irmãos. Se você quiser, eu posso te mandar um projeto de pesquisa que foi realizado há uns 4 anos atrás acerca disso. E como nós queremos acessar aquilo que é santo, que é sagrado, com uma vida imunda. E você fica lutando contra tudo isso, mas não quer se aproximar dele. Você fica lutando contra o pecado, irmãos, mas não quer ter intimidade com ele. Você fica em busca de autoajuda, mas não busca ajuda do alto. Você fica em busca, irmãos, de frases, de conceitos humanos, mas não busca o fundamento eterno. E todos os dias você fracassa, todos os dias você peca, e você sabe que é errado, você sabe o certo que precisa ser feito, mas você não faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o dia que você parar de lutar contra o pecado e correr para Ele, viver uma vida de intimidade com Ele, fica tranquilo, que dentro desse processo do prosseguir em conhecer, você está aqui e o pecado vai distanciando de você. Prosseguir em conhecer a Deus nos leva a distanciar do pecado. Por favor, irmãos, por favor. E esse altar não resistirá ao fogo de Deus, não resistirá o fogo de Deus, não resistirá o fogo de Deus. Muitos frequentam cultos, se alegram, cantam, dançam, choram, mas quando sai desse ambiente, irmãos, vira um demônio, capetinha júnior. Aquilo que sai da sua boca não confere com as Escrituras.
Você distrata os seus filhos, maltrata a sua esposa, você não dá bom exemplo no trabalho. As pessoas não conseguem conferir a sua movimentação nos finais de semana na igreja com aquilo que você expressa lá fora. Quando o fogo de Deus passar, irmãos, fica tranquilo, não vai sobrar nada de você, irmãos. No último dia, o que você ouvirá será: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Em outras versões diz: vós que praticais a iniquidade. E saber aquilo que é certo e não praticar faz de você um iníquo, um homem mau, perverso, um hipócrita. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz: Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos os pecados. A nossa dívida foi paga, a moeda foi o sangue. Por isso que a palavra do Senhor diz: permanecei firmes, e não volta às velhas práticas, porque vocês foram destinados, o seu destino era o inferno, mas eu vos alcancei mediante ao sangue. Eu te resgatei, peguei pelo seu braço, e agora eu estou te conduzindo de volta à sua origem. Por isso, irmãos, que ele fala: não volte às velhas práticas, porque o preço que foi pago foi muito alto. Não volte, eu estou aqui. Clama a mim. Se está difícil, clama a mim, que eu vou te responder. Eu não te abandonarei, mas eu estarei convosco todos os dias. Sabe, irmãos, Ele nos dá muitas oportunidades. Ele fala conosco de várias formas. O desejo dele é se relacionar conosco. Mas nós não queremos muitas vezes. Nós queremos estar nos happy hours do que vir para os cultos, celebrar a vitória da cruz com os nossos irmãos, viver a comunhão. Mas quando o sapato aperta no pé, corre para quem, irmãos? Ora para mim, pastor. Vai para o líder, ora para mim. Miserável. E vivemos como o povo de antigamente, onde o sacerdote de ano em ano chegava diante de Deus para apresentar um sacrifício do povo, enquanto o povo ficava lá fora. E até hoje existem pessoas assim, que correm para a liderança, para o seu pastor, para que o pastor pegue a sua demanda, corra ao lugar, ao santo dos santos, e apresente as suas demandas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, que talvez você ainda não entendeu.
que o véu do templo já rasgou de alto a baixo, e que hoje você tem acesso a Ele. Você não entra no lugar secreto porque você não quer pagar o preço que o sacerdote, que o pastor, que o líder tem pagado. Você não quer se sacrificar mais. Fique tranquilo. Porque no final de tudo, o seu líder, o seu pastor, será achado como um filho bendito. E você? E você? Em nome de Jesus. Portanto, e para tanto, permanecer, resistir e suportar e continuar avançando precisa ser uma tônica na sua vida, como homem de Deus, como mulher de Deus. Se ainda não aconteceu, permaneça. Se está difícil, suporte. Se a luta está grande, resista. Mas sobretudo, continue avançando, testemunhando de tudo aquilo que você viu e ouviu dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu preciso parar por aqui, senão a gente vai se alongar ainda mais. E para finalizar, cadê o Amaury? Eu tenho mais 30 minutos? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Colossenses 1, versículo 27 ou 24, um pouquinho antes. Colossenses 1. Aos pastores e líderes, ouça, a igreja do Senhor desses últimos dias, ouça em nome de Jesus. Agora, apóstolo Paulo falando à igreja em Colosso, aos irmãos ali, amados, eu não quero me ater ao fator histórico dessa época, mas eu quero trazer uma consciência de uma movimentação a partir do apóstolo Paulo, que diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim, esse a fim fala de propósito, de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O único propósito de Paulo era que a palavra de Deus, por meio do seu testemunho, um testemunho daquilo que ele viu e ouviu e sentiu, pudesse ser conhecida. E o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Versículo 27:
a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Isto é, a glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Não há glória sem Cristo em vós, não há reino sem Cristo em vós, não há prosperidade sem Cristo em vós, não há prazer nenhum sem Cristo em vós, não há obra manifesta no Espírito sem Cristo em vós. Por isso, irmãos, eu não acredito mais em músicos, em pastores. Não, me perdoa. Mas eu acredito em ministros do Evangelho por meio da música, por meio da palavra, por meio da dança, por meio do teatro. Ministro da palavra. Por isso, irmãos, que dons, talentos, habilidades, nem a unção me enche os olhos mais. O que me enche os olhos é um coração contrito e quebrantado diante dele. Porque a esses irmãos, cujo coração é contrito e quebrantado diante dele, tudo aquilo que ele precisa para manifestar o reino de Deus, para pregoar as boas novas do Evangelho, como ministro, como sacerdote, tudo aquilo que ele precisa para a expansão do reino, Deus acrescentará. Se é dom, ele dá. Se é talento, ele dá. Se é unção, ele dá. Se é dinheiro, ele dá. Se é um intelecto aumentado, ele concede. Por isso que eu aprendi já há muitos anos a não me movimentar por necessidade, mas por propósito. Pode estar faltando, irmãos, nos departamentos da igreja, não tem problema. Ei, mas só assume aquele que tem um coração contrito e quebrantado diante dele. Pode ser o Big Tocha, o melhor, requisitado, falado, mas se não é reconhecido por ele, pouco me importa. Fica sem, não tem problema, está tudo certo. A ele, portanto, proclamamos, aconselhamos e ensinamos a cada pessoa com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Deus. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. E aqui nós nos deparamos com Atos, capítulo 7. Isso mexe comigo, porque aqui nós encontramos uma declaração de Estevão, fazendo menção ao próprio profeta, fazendo menção àquilo que ele falou, aquilo que nós lemos no capítulo 66. Em Atos, capítulo 7, versículo 49, ele diz: o céu é o meu trono, e a terra o estrato dos meus pés, que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o meu lugar, ou o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas as coisas? Estevão proclamando isso diante dos seus algozes. No versículo 51 ele confronta, mesmo sabendo qual seria o resultado. Ele diz: homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos,
Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quando, irmãos, por favor, você precisa entender isso. Cada vez que você é ministrado por uma palavra, você aprende o que é certo, mas você faz o errado. Você se torna um homem duro de entendimento, incircunciso de coração e de ouvidos, porque você está resistindo a tudo aquilo que o Espírito Santo está comunicando ao seu espírito. Da mesma forma como agiram os vossos pais, assim vos fizeram também. Que os profetas, vossos antepassados, não perseguiram. Agora presta atenção, irmãos, quantos estão perseguindo pastores e líderes por causa da profecia, por causa da palavra, por causa de uma exortação, por causa de um direcionamento, matando homens de Deus com as suas palavras, e não tem se tornado um conselheiro. Podemos ter divergências, irmãos, e nós temos. No presbitério local da igreja onde eu estou, pastor, nós temos divergência. Mas sobretudo há um propósito maior. Entre os pastores que aqui tem, se a gente sentar, haverá divergência. Mas sobretudo as divergências nós colocamos como forma secundária por causa de um propósito maior, que é a expansão do reino de Deus sobre Aleluia! Glória a Deus! Sobretudo! Aleluia! Louvado seja o Senhor! A expansão do reino de Deus sobre a terra sobrepõe aos nossos anseios teológicos. A expansão do reino de Deus sobre a terra sobrepõe a nossa própria vida. Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vós tornastes traidores e homicidas. Versículo 53: vós que recebeste a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Foram ministrados, receberam, mas não obedeceram. Versículo 54. Trata-se da execução sumária de Estevão. E aqui eu acho o maior barato, mas me traz um temor violento dentro de mim. Ao ouvir tais palavras, grandemente lhes enfureceram o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Uma palavra vinda da parte do Senhor, a palavra verdadeira que causa transformação, porque nos estica, nos expande. A muitos tem se tornado uma palavra aversiva, e as pessoas têm rilhado os dentes, fechado os ouvidos e desprezado um ambiente, um lugar. Contudo, Estevão, Estevão, cheio do Espírito Santo. Contudo, Estevão,
cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Somente um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, mesmo em meio às adversidades, às calúnias, às reprovações por causa do Evangelho, por causa do encargo que carrega, ainda consegues olhar para os céus e ver aquilo que os céus está apontando, liberando. Consegue ver aquilo que Ele está fazendo e se alegrar com tudo. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. Uma palavra profética que muda o ambiente. Poucos reconhecem e se submetem. Versículo 58. E por causa desse evangelho, por causa daquilo que ele estava vendo e ouvindo, por causa daquele que ele estava obedecendo, não fazendo concessão, mesmo sabendo qual era o seu fim, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão entendeu o modelo, irmãos. Estevão entendeu o modelo. Estevão entendeu exatamente qual era a formatação. Porque quando ele fala em tuas mãos, ou receba o meu espírito, você lembra de quem, irmãos? De quem que você lembra? Jesus. Estevão entendeu, irmãos. Assim como Jesus disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ei, porque sem a tua presença eu não sei viver. Estevão também disse: ei, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, receba o meu espírito. Ei, porque sem ti eu não sei viver. E agora o que eu estou vendo já não dá mais para me movimentar aqui. Eu quero estar aí. Receba-me, por favor. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Mais uma vez, irmãos, você lembra de quem, irmãos? Modelo, ele entendeu a forma. Agora, será, irmãos, que eu e você, será que nós temos o mesmo entendimento? Será que nós nos encaixamos nesse padrão que foi instituído pelo Cristo lá na cruz? O que nós estamos vendo nesses últimos dias, irmãos? Porque só consegue ver, irmãos, aqueles que se deixam se desgastar por Ele, para Ele, mesmo sabendo que será apedrejado, morto, esfolado. Sabe por que você não está vendo? Porque a sua vida está confortável. Sabe por que você não está recebendo?
Porque você não está clamando. Porque Ele fala: clama a mim, clama a mim, e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que não sabes. E todos os dias eu tenho clamado a Ele e dito: Senhor, apresente, mostra para mim essas grandes coisas que o Senhor ainda não apresentou para ninguém. Eu quero ser o primeiro. Mas eu sei, irmãos, que para ser o primeiro, eu preciso abrir mão de tudo, suportar o processo. Há uns tempos desse atrás, eu fui procurado por 3 jovens que desenvolvem um trabalho, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, acerca da PNL, da programação neolinguística. E eles me fizeram uma proposta, irmãos, que eu iria ganhar em 1 mês o que eu levaria para ganhar em 3 anos. E isso aqueceu o meu coração. Mas eu disse para ele: ok, eu acho interessante, legal, mas eu não consigo falar acerca disso, ensinar acerca disso, se não for por meio das Escrituras. E eles olham para mim, um olha para o outro, depois olha para mim, dá uma risadinha e diz: Adalto, a gente sabe que você é pastor, mas nós não envolvemos religião. E eu disse para ele: eu não estou falando de religião, eu estou falando do meu amado, daquele que tem me ensinado todas as coisas. E se eu não puder falar do meu amado, me desculpa, mas eu não quero. Está tudo certo, está tudo beleza, está tudo certo. E eles seguiram a vida deles, e eu estou seguindo a minha com o meu amado, e está tudo bem, irmãos. Não tem me faltado nada, e a cada dia Ele tem acrescentado, e está tudo bem. E se Ele não acrescentar, está tudo bem também, está tudo certo. Portanto, irmãos, não falta mais palavra para nós. O que falta é uma vida de intimidade e devoção diante dEle, com Ele. E Deus está procurando aqueles que conseguem expressar os seus sentimentos nesses últimos dias. E segundo alguns estudiosos, dizem que Estevão era aquele menino que apresentou diante de Jesus os pães e os peixes. Apresentou diante de Jesus os pães e os peixes, porque ele viu, ele entendeu aquilo que ninguém tinha visto e entendido. Percebe? E por ele entender aquilo que ninguém entendeu, irmãos, e ter apresentado tudo o que ele tinha, ele pôde testemunhar um dos maiores milagres. Depois ele pôde testemunhar a ressurreição do Filho. Por isso, irmãos, que ele foi até as últimas consequências, assumindo um dano por conta do seu testemunho. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Qual é o dano que você está disposto a assumir? O que você está disposto a entregar diante dele, para ele? Talvez por muito tempo você está apegado aos seus dons, talentos, habilidades,
ao seu intelecto, à sua unção. Talvez você diz: eu sou ministro de louvor, eu sou pastor, eu sou um líder, eu sou, e Deus nunca está sendo nada na sua vida. No primeiro dia, o pastor que estava aqui ministrando, ele disse algo que faz muito sentido para mim. Quando ele diz: ei, quando você acha que você é alguma coisa, é porque você já perdeu a presença há muito tempo. Quando você acha que você sabe fazer alguma coisa, é porque Deus não está fazendo mais nada na sua vida. Irmãos, isso é uma verdade, irmãos. Porque nós precisamos viver na dependência dEle. Nós precisamos viver na dependência dEle. Irmãos, não é você que tem que ser reconhecido, visto, mas é Ele que precisa ser visto através de você. É Ele que precisa ser reconhecido. As pessoas precisam olhar para você e precisam ver Cristo sendo manifesto através de você, irmãos. Não há acaso, existe um propósito. Se você ainda está vivo, porque ainda não terminou o propósito, e Ele está dando mais uma chance para você. Declare isso, por favor. Declare a santidade dEle nesse lugar. E toda a terra está cheia, e toda a terra está cheia da sua glória. Só Ele é, só Ele é santo. Só Ele é santo. E toda a terra está cheia, e toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez, declare Ele, e só Ele é santo. Só Ele é, só Ele é santo. Só Ele é. que a santidade dEle seja evidenciado em vós. 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 Sim. Que os títulos caiam. Que as posições caiam. E toda a terra está, e toda a terra está cheia. Acesse a santidade dEle da sua glória. E seja movimentado pelo propósito da santidade. E vejo os céus abertos. Contemple, contemple, contemple. E vejo o Filho do Homem de Ele está abrindo os teus olhos para contemplar aquilo que está pronto para ser acessado nesta noite. Olho, olhem e olhem, e vejo os céus abertos. Há uma porção Vejo o Filho pronta para ser liberada sobre a tua vida. À direita de Deus Pai. Sim. Aleluia. Só Ele é santo.
é santo. Só Ele é santo. E toda a terra está cheia. E toda a terra está cheia da sua glória. Ei, só Ele é santo. Só as vozes declarem isso. Só Ele é santo. Sim, por favor. Toda a terra está cheia. Toda a terra está cheia Da sua glória. Aonde a glória se manifesta, não há títulos. Quando a glória se manifesta, não há posições. Quando a glória de Deus se manifesta, os postes ídolos vêm ao chão. Quando a glória de Deus se manifesta, há virtude, há proclamação, há entrega, há renúncia. Ei! Sim, nós declaramos a sua santidade, Senhor, neste lugar. Nós declaramos a sua santidade nas nossas vidas. Ei! Nós queremos Vamos, declare isso. Vamos tudo. Declare. Sim. Nós queremos a glória. Tua glória. E mais tudo nós queremos. Entregue. Tua glória. Quanto mais você entregar, mais espaço terá para você receber. Vamos. Tua Sim. glória, se apaixona e transforma. Renuncia tudo. Para que a glória dele se manifeste. Senhor, me apaixona e me transforma. Te damos graça, Senhor, neste lugar. Te damos glória neste lugar. Reverenciamos a sua presença neste lugar. E nos submetemos à sua soberania. Nos submetemos ao seu poderio. Reconhecemos, Senhor. Nós queremos tua glória. Glória, Senhor. Segura um pouquinho. Ouça, por favor, queridos. Ouça. A Bíblia traz um relato de um culto aonde Jesus estava. Havia uma multidão em busca de um culto, de cultuar a presença dele apenas. Mas a Bíblia fala de uma pessoa, de uma menina que não estava interessado no culto, mas ela estava interessada na vida. E ela correu em direção ao autor da vida. E ela não se importou com aqueles que estavam ali, porque todos aqueles que buscam apenas participar de um culto oprime o autor da vida. Mas aqueles que estão em busca da vida, que chega até ele e toca, tem as suas necessidades supridas. E aquela menina, ela foi curada, porque ela não estava interessada no culto, ela não estava interessada em oprimir, mas ela estava interessada na vida.
Então, irmãos, eu entendo que nós precisamos mudar as nossas movimentações. Nós precisamos nos movimentar igual aquela menina e fazer de tudo para tocar no autor da vida e desfrutar dos benefícios da vida, porque quando nós tocamos na vida, a cura, a transformação, a regeneração, irmãos. Sabe por quê? O seu casamento continua a mesma coisa. Sabe por que a cura não veio? Sabe por que aquela porta que você precisa que seja aberta não abriu? Porque você só está participando de um culto e oprimindo o autor da vida. Mas o dia que você decidir correr para Ele, não se importando com aquilo que os outros estão pensando de você, não se importando de ser apedrejado, e você tocar na vida, no autor da vida, ouça por favor, tudo será mudado, tudo será transformado, e a sua história será contada às gerações futuras como alguém que não se importou, fez algo diferente para tocar na vida. Por isso eu quero te encorajar nesta noite a fazer algo diferente, talvez algo que você nunca fez até agora, para acessar o autor da vida. E eu quero que você procure alguém que você ainda não tem uma conexão, uma intimidade. Por favor, junte aí de 2 em 2, de 3 em 3. Ei! Eu sei que é difícil orar pelo seu irmão. Eu sei que quando chega nesse momento fica difícil. Eu sei que orar pelo seu irmão te falta palavras, porque talvez você não desenvolveu isso no secreto ainda. Ei, mas deixa eu te dizer, faz alguma coisa diferente, irmãos. Fale alguma coisa diferente, porque o autor da vida está passando por aqui. Ei, toque nele. Toque nele. Sim. Seja incendiado, seja incendiada no Espírito. A vida neste lugar, a vida neste lugar, a vida está neste lugar. Nada mais, Ei! nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais. Renuncia tudo, Nada mais. renuncia tudo. De ti. Faz alguma coisa diferente, mas não deixe ele passar sem ser tocado por você. Mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Próxima vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Ei, Só Só quero a ti. e nada mais, Nada mais, nada nada além de ti. Eu
só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Seja incendiado, seja transformado pela vida, seja transformado pela vida. Você verá coisas que outros não verão. Você dará destino a muitos. Ei, por favor, Jesus, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vem mudar, Senhor. Mude as coisas de lugar. Deixa Ele mudar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda tudo de lugar. Ei, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Ele é. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo e por tanto. A tua palavra foi liberada nesta noite, segundo a cada coração contrito e quebrantado neste lugar, a cada irmão disposto e disponível, comprometido com o propósito eterno do Senhor sobre a terra. Acrescente, libere a sua medida, a partir da medida de cada um. Libere a sua medida, em nome do Senhor Jesus. E assim, ó Deus, que haja um batismo de entendimento, discernimento e sabedoria, e que a graça, a paz, o governo do Senhor seja manifesto na vida de cada um dos meus irmãos, e faça prosperar a obra de cada um em todo tempo, em todo momento. E assim, ó Deus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz ao seu coração. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Tua casa, tua morada.
Eu sou. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Segura aí, irmão. A aeromoça falou que, né, tem uma conexão ainda. Amém? Vai ter mais um voo. Amém? Ela falou, não, vou ter que parar ali na cidade tal. Todo mundo vai usar o banheiro. Depois nós volta para dentro da aeronave e continua o voo. Tá bom? Em nome de Jesus. Tá? Não precisa pegar o paraquedas não, que ninguém vai pular. Ó, ele vai estacionar agora. Tá bom? Gente, aproveita tomar um café lá. Tem pudim, tem pão. Toma um cafezão para dar uma ligada. 10 minutinhos nós já estamos retomando aqui, tá bom? Usa o banheiro. Prioridade para as mulheres com crianças.